Sou Silvaneide Miranda e venho aqui contar o resumo de um caso que já dura mais de 2 anos. Meu filho mais velho se chama Pedro Henrique Miranda Albuquerque, brasileiro solteiro com 25 anos de idade, universitário e pecuarista, residente na cidade de Bodocó, Pernambuco. Pedro sempre foi um jovem alegre, brincalhão, carinhoso, sempre com muitos amigos, conversador, resumindo, um jovem cheio de vida. Mas há mais de 2 anos, uma doença ainda não diagnosticada ataca meu filho. Vou passar a relatar mais ou menos a história. No final de novembro de 2011, Pedro reclamou de uma falta de força na mão direita e eu orientei que ele procurasse um ortopedista, tendo em vista que em maio do mesmo ano ele tinha dado uma queda de moto e quebrou o braço. E eu achei que seria consequência desta queda. Quando ele foi ao ortopedista, este encaminhou na mesma ocasião para a fisioterapia, pois achava ele ser um problema para o fisioterapeuta. Na avaliação do fisioterapeuta, este pediu uma avaliação neurológica, pois ela dizia que achava que não fosse só problema de fisioterapia. Em dezembro do mesmo ano, a gente procurou um neurologista na cidade de Juazeiro do Norte, quando fomos à primeira consulta em 22 de dezembro daquele ano. Lá ele pediu uma ressonância magnética e uma eletroneuromiografia. A gente providenciou os exames e voltou para a revisão já em janeiro de 2012. Ele sempre sentindo menos força no braço direito. Na nova consulta com a apresentação dos exames, o neurologista pediu uma nova ressonância do crânio, pois a gente lembrou de uma queda que ele tinha dado num evento aqui na nossa cidade. Foi feita a ressonância e a gente retornou ao mesmo neurologista. Com esses exames na mão, ele achou por bem de pedir uma avaliação de outro neuro, muito conhecido dele, muito renomado, na cidade de Fortaleza. E a gente já providenciou a ida para Fortaleza. Marcamos a consulta e fomos até lá. Na consulta com o neurologista daquela cidade, ele conversou muito e disse que os exames eram insuficientes para um diagnóstico e pediu que fosse feito um LCR, e podia ser na cidade de Juazeiro. Então a gente retornou para casa e lá fomos marcar esse LCR da medula. Quando chegamos no Juazeiro, esse exame seria colhido e remetido ao Recife. Então, quando a gente chegou para resolver esse exame, a equipe médica de Bodocó, da minha cidade, resolveu que era melhor a gente ir direto para o Recife. Isso, os movimentos estavam se agravando mais e o quadro dele também. Dia 28 de janeiro, viajamos para o Recife para a realização do LCR e mais uma avaliação neurológica. E lá, a neura que o atendeu achou melhor interná-lo no Hospital das Clínicas para mais exames, pois o que já tinha realizado, as ressonâncias e a eletroneuromiografia, e o LCR, ela achou pouco, pois não encontrava o diagnóstico, porque os movimentos dele já estavam mais agravados, tanto na fala, quanto engasgando, a dificuldade já para deglutir e perda de peso. Ele estava com 2 quilos perdendo em uma semana. Então ela não conseguiu entender esse problema. Dia 7 de fevereiro, foi quando ele foi internado no HC, Recife, para novos exames. Foram feitos exames de sangue, no decorrer do mês. O neurologista que o acompanhava achou por bem fazer uma aplicação
de imunoglobulina para saber se o quadro, se ele reagia em algum movimento. Passou o período do carnaval durante 5 dias fazendo essas aplicações. O médico veio todo ansioso, mas não teve nenhuma reação. Final de fevereiro, o médico autorizou a gente fazer uma visita em casa. Viemos passar o final de semana em casa. Dia 27 de fevereiro, retornamos. Quando ele chegou, o médico se assustou. Uma avaliação do nutricionista informou que ele estava perdendo muito peso, já estava com dificuldade em deglutir, entender a fala muito difícil. Ele achou por bem ter que passar uma sonda nasal. Dia 29 ele começou com uma infecção respiratória, porque o oxigênio não estava resolvendo. Então ele deu entrada na UTI, onde foi entubado. No dia 2 de março, o neurologista que o acompanhava me chamou e pediu que eu autorizasse fazer a traqueostomia para que tirasse ele do tubo. Eu me apavorei, mas autorizei e ele foi traqueostomizado. Passou a respirar com o aparelho. Só que no período, ele se livrou ainda dessa máquina. Ele usava a máquina e as fisioterapeutas diziam até que estavam desmamando ele daquela ventilação mecânica, para que ele conseguisse voltar a respirar sozinho. Ele ainda andava, só que com um auxílio, porque ele já estava sem equilíbrio, já estava mais fraco. Se comunicava com o neurologista através do celular. Escrevia a sua mensagem, continuava sempre com as funções intelectuais em perfeito estado, como ainda hoje, graças a Deus. Em abril, começou a perder os movimentos mais da perna direita, que era onde ele, como ele cansou os membros superiores, as mãos para falar com o celular, as enfermeiras lá na UTI confeccionaram uma placa com o alfabeto, as letras grandes, e ele passou a se comunicar com o dedo do pé. Lá ele formava as palavras para a gente entender o que ele queria se comunicar, pois já não conseguíamos mais falar. Ele cada dia mais passou a depender da ventilação mecânica. E isso foi continuando. Já para o final de abril, ele cansou também a perna direita. Passou a se comunicar com o dedo do pé esquerdo. Em maio, ele continuou na UTI, perdendo mais os movimentos dos membros inferiores e passou a ficar apenas deitado no leito. No decorrer do mês de maio, o neurologista achou por bem tirar aquela sonda nasal e combinou comigo de fazer a gastrostomia, porque aí ficaria ele mais livre. Como ele já estava dependente total da ventilação mecânica, achamos por bem também a gastrostomia, tiraria aquela sonda do nariz que tanto incomodava ele. E em junho, o último exame, uma sorologia que foi feita, chegou o resultado sem anormalidade. Os neuros me chamaram, disseram que ali não tinha mais o que eles pesquisaram, pois eles apenas interrogaram o diagnóstico, dizendo que poderia ser uma paralisia bulbar progressiva ou a atrofia muscular espinhal tipo 4. Só que não poderiam fechar esse diagnóstico porque os exames não respondiam nada. Dia 19 de junho, com o resumo fechado no Hospital das Clínicas, o neurologista deu alta, dizendo que o melhor para ele seria vir para o convívio da família e os amigos. Isso, fomos transferidos para o Hospital Regional do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, e lá ficamos até final de julho, onde ele já também estava perdendo os movimentos dos pés, a comunicação apenas com os olhos. Final de julho, a gente foi transferido para o Hospital Regional da cidade de Oricuri, já aqui no Pernambuco. E no dia 2 de agosto, chegamos no hospital da nossa cidade, aqui em Bodocó. Ficamos até o final de dezembro de 2012. Final de dezembro, nós
instalamos um home care em casa, onde permanecemos até hoje, com todo o maquinário instalado, ainda com ventilação e com gastrostomia. Apenas nos comunicamos com o movimento dos olhos bem lento. Hoje, já com 2 anos nessa luta, ele se encontra com dificuldade de comunicação, visto que os movimentos dos olhos são bem lentos. Continua em casa, assistido por fisioterapeuta e fono e cuidados familiares. Continuamos atrás de um diagnóstico, pois nunca conseguimos descobrir na verdade o que causou toda essa trajetória na vida do Pedro. Bem, aqui está o Pedro Henrique, eu falei. Aqui a máquina é um respirador, que aqui a vida dele, foi sem ela, ele não sobrevive. Aqui é uma máquina de umidificação de oxigênio. Temos ao lado, é uma máquina de alimento, onde ele se alimenta através da sonda. Temos a máquina que fazemos a limpeza do traqueóstomo, que é a máquina de aspirar. A gravação deste vídeo foi um pedido de Pedro Henrique no seu aniversário, agora dia 17 de outubro passado, e em nome dele peço que compartilhem esse vídeo para que ele chegue aos canais de televisão, aos programas que apoiam estes casos de doenças raras, às autoridades públicas, aos médicos pesquisadores, aos hospitais de pesquisa, a alguém que se interesse pelo caso. Quero, desde já, deixar aqui meu agradecimento, primeiramente, a Deus, que nos dá força, a Ele, a mim, que sou mãe, e a toda a família que apoia, para que possamos dar esse presente a Ele, um diagnóstico de sua doença, ou mesmo a cura, se for possível. E aqui fica meu agradecimento a todos que compartilharam comigo essa luta. Obrigada.